Então, glória a Deus. Então, bem-vindos à nossa aula de Pentateuco. Hoje é a nossa segunda aula dessa matéria, né? Na primeira aula nós tivemos aí uma grande introdução sobre o assunto. E a partir da aula de hoje nós começaremos a trabalhar o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, de forma separada, tá? Então hoje nós vamos começar com um dos livros mais queridos, né? Mais importantes e mais interessantes também da Bíblia, que é o livro de Gênesis, tá? E ao contrário do que muitos pensam, Gênesis não é um livro fácil da Bíblia. Gênesis não é um livro fácil, tá? Principalmente ali os 11 primeiros capítulos, e dentro desses 11 primeiros, em especial os 4 primeiros. Pra vocês terem uma ideia, o Dr. Augusto Nicodemos, né, escreveu um comentário aí, deve ter umas 500 páginas, né? Inclusive eu recomendo aos meus alunos que queiram comprar comentários sobre Gênesis, né, que comprem esse. Eu ainda não tenho, mas já recomendo, porque tudo que o Dr. Augusto escreve é coisa boa, né? É o tipo de autor que você pode comprar de olho fechado, que não vai ter coisa ruim, né? Mas para você ter a ideia, Francisco, ele escreveu um comentário só dos 4 primeiros capítulos, e já deu quase 500 páginas. Então, assim, é um livro que engana muito as pessoas, né? Claro que numa leitura assim momentânea, superficial, parece simples, mas não é, e nós vamos ver algumas coisas disso, tá? Então, vamos começar falando do nome do livro, né? Gênesis é conhecido como o livro das origens, ou também o livro dos começos. Trata-se do quê? De uma narrativa autêntica da origem do homem ao ser criado por Deus, sua queda no pecado, as consequências da queda, o julgamento do pecado e a introdução do reino de Deus, tá? E também vai tratar ali da introdução dos programas redentores na terra. Então ele vai traçar, né, Moisés ali ao escrever Gênesis por inspiração do Espírito Santo, vai traçar ali, vai estabelecer, vai delinear, né, os programas de aliança com Deus e o projeto de redenção de Deus para a humanidade. Isso aqui faz muito sentido para vocês, porque vocês já estudaram a teologia do Antigo Testamento, né? Vocês fizeram teologia do AT, né? Fizeram? O Francisco fez, né? Você fez, Eliane? Teologia do Antigo Testamento? Não, Eliane não chegou a fazer essa matéria? Qual foi a penúltima ou penúltima? Não, foi a última. Foi a última, teologia do Antigo Testamento. Aí entrou introdução à Bíblia e entrou agora o Pentateuco. Ela fez, né? Fez. Então, para vocês isso é muito. Que tu fez com Malaquias. Então, para vocês isso aqui tem que ser muito claro na cabeça de vocês. Por quê? Porque a teologia do Antigo Testamento, na verdade, ela veio esmiuçando, né, todo esse programa de aliança e todo esse programa redentivo que Deus estabeleceu em Gênesis. Tá? Então vocês lembram, né, das alianças de Deus com o homem, né, da promessa lá do proto-evangelho, do fruto do ventre da mulher, que é o Messias, que viria esmagar a cabeça da serpente, e então eles seriam libertos do estado, da condição pecaminosa, seriam restabelecidos no seu relacionamento com Deus, né? Só que isso não era tão para logo como eles imaginavam, né? Então quando nasce lá o primeiro filho lá de Eva, né, o Caim, ela já imagina que seria ele, né? Ela e Adão, e aí depois nós vemos que há uma expectativa, né?
cada personagem de destaque do Antigo Testamento, cada personagem de relacionamento com Deus do Antigo Testamento, né? O povo olhava e dizia: esse deve ser o fruto do ventre da mulher, lá que Deus profetizou para os primeiros pais, né? E não era, né? Era em partes, era simbolicamente, né? É o que nós chamávamos de medianeiros. Então eles iam mediando o relacionamento do homem com Deus de uma forma parcial, né? Sendo tipos, sendo símbolos daquele que haveria de vir, o verdadeiro Messias, né? O Senhor Jesus. E então um programa de redenção vai no decorrer dos séculos se desenvolvendo, vai caminhando, né? Até quando chega o tempo certo da consumação de todas as coisas, né? A Escritura diz que o Senhor Jesus ele encarnou, né? No tempo certo, ele veio no tempo certo, né? Quando houve a convergência profética, convergência espiritual, a convergência dos céus, da terra, né? Para que então o Senhor entrasse na história e executasse essa nossa tão grande salvação. Tá? Então, o primeiro esboço desse programa redentivo, né? O primeiro esboço desse programa que foi andando através de uma série de alianças que Deus foi fazendo com a nação de Israel, né? No decorrer da história, da sua história, né? Esse programa que a gente estudou a consumação no fim do curso, né? Na teologia do Antigo e do Novo Testamento, ele tem o seu início, ele tem o seu primeiro esboço, ele tem o seu primeiro traçado aqui no livro de Gênesis. Deu para entender? Começa aqui, em síntese, é o que eu estou dizendo, né? É como uma planta, né? É como uma planta de uma obra, né? Antes, o Francisco trabalha com projetos, sabe bem disso, né? Antes de haver a planta definitivamente, se faz um esboço que a gente chama de croquis. Então o croquis está em Gênesis, tá? E aí depois, quando Deus dá a lei, né? Isso então é estabelecido formalmente, aí é a planta. E depois, no decorrer de todo o Antigo Testamento, né? Eles vão executando parcialmente essa obra, até chegar então o tempo designado por Deus, onde o Messias vem, né? E aí então executa em si mesmo a obra de forma plena. Então isso é o programa da redenção de Deus para a humanidade. Agora acho que ficou mais nítido um pouco, né? Bom, qual é o objetivo teológico de Gênesis, pessoal? Salientar, né, vão anotando aí, salientar ou destacar a soberania de Deus sobre toda a criação, né? E enfatizar a responsabilidade do homem para com o Deus soberano. Então, Deus é soberano, governa, controla e mantém tudo e todos na sua criação. Amém? Mas esta criação tem uma responsabilidade em responder positivamente à expectativa de Deus. Ok? A reação positiva de obediência traz a graça e o livramento de Deus. Então, quando eu respondo obedecendo, graça e livramento. Quando a humanidade respondeu obedecendo, graça e livramento. A reação negativa de rejeição e rebeldia acarreta o julgamento divino. Quando a humanidade respondeu negativamente, rejeitando, julgamento divino sobre eles. Tá? Gênesis é o princípio da redenção. Isso é importante vocês marcarem. Então nós temos que perder essa mentalidade, né, de que a salvação de Deus se revelou apenas nos evangelhos. Então tem gente aí que acha isso, né? Só quando ele começa a ler Mateus,
ele acha que a salvação de Deus, apareceu a salvação aqui na Bíblia agora. Agora que vai falar de Jesus, o Messias, né? Não. Já está falando da redenção, da salvação, do evangelismo, do evangelho, desde Gênesis. Tá? Então, Gênesis é esse princípio da redenção. E assim, isso é uma coisa também que todo mundo que estuda sabe, né? Você quer entender bem como que a coisa chegou a determinado ponto, você tem que estudar como ela começou. Não é assim? Você tem que estudar o princípio, o início, a origem. Então assim, você só vai ter um entendimento pleno e amplo, inclusive da sua salvação, né? Se você conhecer também a origem. E a origem está lá em Gênesis. Tá? Então assim, esses conceitos, né? O plano da redenção, tá? Ali, como eu falei antes, os programas da aliança, essas coisas têm que estar muito claras já na nossa cabeça como estudantes de teologia. Vocês percebem que eu falo desses assuntos, eu nem pisco. Por quê? Porque na verdade, toda a teologia ela gira em torno disso. Tá? Então, esses assuntos eles são linhas mestras dentro da teologia, né? Em torno dos quais um universo de outros assuntos circulam. Tá? Qual o título do livro, pessoal? Os hebreus chamam de Bereshit, por causa da sua primeira frase. Então lá quando começa Gênesis 1, no princípio, né? A palavra hebraica, a expressão hebraica é Bereshit. Então você já se ligou que os escritores, né? os hebreus, eles dão aos seus livros, aos livros do seu cânon, o nome das primeiras palavras do livro, das primeiras palavras da primeira frase do livro. Então, para os hebreus, como começa o livro, ali é o nome do livro. Tá? Agora, da onde saiu Gênesis? Gênesis não é um nome bíblico, né? Gênesis é uma coisa que vem lá da Septuaginta. Vocês lembram o que é a Septuaginta, né? É a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego, feita na cidade de Alexandria. Aquela história lá toda, lembra do rei que queria ter um exemplar dos escritos sagrados dos judeus na sua biblioteca? Chamou o sacerdote de Jerusalém, mandou 70 teólogos lá, né? Sábios judeus, que eram os massoretas, né? E eles traduziram então o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Essa tradução é a Septuaginta. Quando eles traduziram do hebraico para o grego, Eliane, eles deram a esse livro, a esse primeiro livro, o nome de Gênesis. Tá? E o que quer dizer Gênesis no grego? Origem. E é óbvio, né? Por que eles deram esse nome? Em virtude do livro relatar a origem do universo, do homem, né? Na obra da criação de Deus. Tá? Qual a autoria do livro? Quem escreveu? Né? Então, tradicionalmente, se atribui a autoria a Moisés. Então isso é meio que consenso no judaísmo e no cristianismo, né? Moisés, o autor de Gênesis. Bom, só que lá pelo século 17 começaram, Eliane, a aparecer teorias de que poderia ser que Gênesis tivesse outros autores, né? E até mesmo que o Pentateuco inteiro também tivesse outros autores.
E aí esse homem que está ali no desenho, no slide, né, é o Baruch Spinoza, tá? Esse homem era de origem judaica, né? Então o Baruch Spinoza era um estudioso judeu e em 1671 ele sugeriu que de repente o autor, o escritor de Gênesis poderia ter sido Esdras e não Moisés. E aí a partir disso aí apareceu um montão de teoria, tá? O emprego de diferentes nomes de Deus, depois nós vamos ver os nomes de Deus em Gênesis, né? Então, diferentes nomes para Deus, estilos literários diversos, tem estilos diferentes dentro do livro, né? A enumeração de diferentes fases do desenvolvimento do culto. Então, você vê no Pentateuco, de um modo geral, que o culto dos judeus, né, o culto dos hebreus, ele tem fases distintas, né? Então, você pega ali, por exemplo, o culto primitivo que os patriarcas prestavam, né, como chefes religiosos também que eram, né? Isso daí é uma coisa, né? Então, aquele culto, né, que Jó prestava, né, que Enoque prestava, né? Aquele culto, né? Tinha um sacerdócio, né? Como o de Matusalém, né? Matusalém não, Melquisedeque, né? O culto que Matusalém prestava, né? O culto que Noé prestava, né? Então tinha um sacerdócio, na figura de Melquisedeque é um exemplo disso, tinha sacrifício, né? Tinha profetas, né? Um exemplo, Balaão foi um profeta daquela época, né? Enoque também foi um profeta daquela época. Só que você vê que apesar de ter isso tudo, né, que tem no judaísmo, né, mas esse culto era uma coisa, o culto lá dos antigos patriarcas, né? O culto depois de Moisés, o culto quando a lei é dada é outra coisa, é o culto levítico, né? E aí nós vamos ter o culto levítico ali, é marcado por uma grande divisão histórica. A gente tem o judaísmo do antigo e o chamado judaísmo do segundo templo, que é depois do cativeiro em Babilônia. E aí já é um outro tipo de judaísmo, que é o judaísmo que era praticado no tempo de Jesus, né? E hoje, se você for olhar, é outro tipo de judaísmo, já não é mais aquele. Né? Então, assim, como nós estamos vendo aqui na história das religiões, para quem está estudando, né? As religiões elas evoluem, e o judaísmo teve a sua evolução, né? Então, dentro do Pentateuco, você vai vendo essas evoluções do culto, né? E aí os críticos olharam e começaram a supor o seguinte, né? Pode ser que tenha vários documentos originais, né? Então, tipo assim, pode ser que tenha documentos originais, né? Manuscritos do Pentateuco que não sejam dessa origem, a autoria mosaica, mas sim de outra. Só que assim, isso é teoria, tá? Isso aí é da chamada crítica literária ou crítica da forma, tá? Mas nenhuma dessas coisas conseguiu, assim, até hoje, de fato, refutar a autoria de Moisés. É muito difícil, tá? Mas só para vocês saberem que tem gente que crê que não é Moisés, tá? São poucos, mas tem. Quais os testemunhos do Antigo Testamento sobre a autoria de Moisés? Porque assim, não basta dizer para vocês, a autoria de Moisés, 90%, né, da cristandade acredita nisso. Tá, tudo bem. Mas assim, o que prova isso? Né? Então, nós temos evidências internas dentro do Antigo Testamento que provam que Gênesis é de autoria de Moisés. São passagens do Antigo Testamento que mencionam o livro de Gênesis
tá? Como sendo escrito por Moisés. A gente chama isso de evidência interna, né? Então ali, Êxodo 17, 14, Levítico 1 e 2, Números 33, 2, Deuteronômio 1, Josué 1, 7, 1 Reis 2, 3, 2 Reis 14, 6, Neemias 13, verso 1, Daniel 9, do 11 ao 13, e Malaquias 4, 4. Essas passagens do Antigo Testamento mencionam Gênesis como sendo de autoria mosaica, tá? Então são as evidências internas do Antigo Testamento sobre quem é o escritor de Gênesis, e o Antigo Testamento diz, Moisés. Mas no Novo Testamento também tem versículos que falam disso, também tem versículos que trazem essa questão da evidência interna, tá? Então ali, Mateus 8, 4, Marcos 12, 26, Lucas 16, 29, João 7, 19, Atos 26, 22, Romanos 10, 19, 1 Coríntios 9, 9, 2 Coríntios 3, 15. Todas essas passagens aqui do Novo Testamento também falam da autoria de Moisés, com relação ao livro de Gênesis, tá? A autoria de Moisés confirmada, então. Outro fato interessante, né? Moisés é reconhecido como o homem mais erudito da antiguidade. Então, assim, Moisés era um grande intelectual, né? Ele sabia, ele foi criado como príncipe do Egito, né? Então, certamente, ele sabia matemática, ele sabia ler, ele sabia escrever, ele sabia cálculo, ele tinha com certeza noções de engenharia, astronomia, tá? Com certeza ele tinha também vamos dizer assim, uma introdução, né, na filosofia, tá? Então, assim, Moisés não é qualquer um. Ele é visto até hoje, né, no Oriente Médio, como um dos homens mais eruditos que já existiu por ali. E esse homem, ele declara, ele alega escrever inspirado por Deus, direcionado por Deus, tá? Então, assim, nenhum outro autor, nenhum outro escritor do passado foi identificado desta forma, tá? Outra coisa que depõe a favor da autoria de Moisés, né? Unidade de conteúdo, o estilo antigo e gênero de palavras diferenciam os livros do Pentateuco de todos os outros do Antigo Testamento. Então, tem uma diferença desses 5 livros aqui, em especial o Gênesis, dos outros livros do Antigo Testamento. Aonde está a diferença, Eliane? No estilo literário, que é antigo, no gênero das palavras usadas, que é diferente dos demais livros. Há uma continuidade óbvia de conteúdo e estilo em todos os 5 livros. Então, o que ele está dizendo aqui? Que não só Gênesis é confirmado como autoria mosaica, mas os outros 4 também, tá? E assim, o testemunho de Cristo, né? A gente está acostumado a ler o Novo Testamento e passa por cima desses versículos e nem se dá conta da importância deles. Então tem versículos no Novo Testamento onde Cristo refere-se à lei de Moisés. Ora, se a lei é de Moisés, significa que ele escreveu a lei.
Então, quando Jesus fala dessa forma, ele está confirmando a autoria mosaica daqueles livros. Tá? Então, é muito importante prestar atenção nesses detalhes, né? Porque isso aqui vai mostrar, né? Quando Paulo também ali tem uma referência de Romanos, né? Fala da lei de Moisés. Eles estão alegando, dentre outras coisas, que Moisés é o escritor daqueles livros. Então não tem assim muito o que duvidar, né? Por mais que a crítica da forma, que a crítica literária se esforce para estar mudando, né, a autoria de Moisés, negando, né, a autoria mosaica e tal, mas é muito difícil deles fazerem isso, porque existem evidências internas no Antigo e no Novo Testamento de que o Gênesis é de autoria de Moisés, e não só o Gênesis, o Pentateuco inteiro, tá? Bom, evidências arqueológicas também. Então nós temos não só as evidências internas do Pentateuco, né, como também do Antigo Testamento e como também do Novo Testamento, alegando que Moisés é o escritor desses livros, mas temos evidências arqueológicas. E elas confirmam hoje que houve atividade literária intensa antes de Moisés, pelo menos a partir da época de Abraão. Então assim, entre Abraão e o período ali de Moisés, até a sua morte ali, né, o início do ministério de Josué, que é quem termina de escrever o Pentateuco, né, nesse período, né, nessa fatia de tempo, a arqueologia descobriu que houve muita produção literária, tá? Outra coisa, a tradição judaica. Então assim, quase toda a tradição judaica reconhece até hoje a autoria de Moisés. Então, entre os judeus não há muito o que se discutir com relação a isso, né? Nós estamos falando do livro de Gênesis, parte da autoria, tá? Bom, vão anotando coisas que são importantes. Outra coisa, o reconhecimento de que Moisés usou no processo seletivo vários documentos antigos disponíveis é compatível com a inspiração divina, pois muitos outros escritores bíblicos admitiram essa prática. Então assim, isso também é uma coisa que tem que estar muito clara na mente de todos vocês, né? Eu acho que eu não preciso explicar muito isso aqui, né? Que os livros da Bíblia foram usados outras fontes, outros materiais, outras referências bibliográficas por direcionamento do Espírito Santo que inspirou os escritores, né, a utilizar e a lançar em mão dessa, daquela outra fonte de pesquisa. Então, como todo o livro, até hoje, né, tem as referências bibliográficas, né, os livros da Bíblia também tem as suas fontes que os escritores bíblicos consultaram, inspirados por Deus. Amém? E é muito importante, isso está claro para vocês, né? Isso aí não pode estar, tipo assim, isso aí não é claro lá para os meus alunos de amanhã, que estão fazendo teologia, primeira matéria. Isso, quando eu falei isso para eles lá, eles falaram, né? Mas vocês que já estão caminhando aí há um certo tempo, assim, talvez nem precisasse dizer isso aqui, né? Então Moisés, claro que ele usou vários documentos antigos, narrativas, por exemplo, do dilúvio, né? Ele ouviu muitos relatos orais, chegaram às suas mãos muitos documentos antigos escritos, né? Talvez coisas de origem cuneiforme e tal, né? E ele vai usando essa vasta bibliografia. Não se esqueça
que ele tinha acesso ainda quando o príncipe do Egito à biblioteca do faraó, né? Então, obviamente, na sua adolescência, juventude, mocidade, ele leu muitas dessas coisas, ele conhecia muitas dessas coisas, tá? Não se esqueça que mesmo depois, quando ele volta para o Egito para livrar os hebreus, né, ele está ali num país de uma alta cultura literária, de uma vasta produção literária, que era o povo egípcio, né? Então ele está num ambiente, né? O Egito era o ambiente mais intelectualizado da época, né? Então, assim, todas aquelas narrativas, né, do mundo antigo, né, narrativas do patriarca Jó, narrativas do grande dilúvio, tá? Vocês têm que entender que essas coisas, elas eram um patrimônio da humanidade, essas histórias, essas crenças. Isso não era uma coisa dos hebreus. Aliás, o povo hebreu nem existia, né? Eles vão, tipo assim, existia como mais um povo ali, uma etnia, né? Mas assim, povo hebreu com identidade nacional, isso não existia. Isso vai existir depois do Moisés, tá? Então, o Moisés tem acesso a todo esse arcabouço de referências bibliográficas e também, por que não dizer, de tradições orais. Certamente que com o seu sogro Jetro, que também era sacerdote, no mesmo estilo lá do Melquisedeque, daquele pessoalzinho lá do sacerdócio da era patriarcal, né? Com certeza ele ouviu muita coisa de tradição oral da boca do seu sogro, tá? Então, assim, vocês têm que entender que tem muita coisa que está ali, né, no Pentateuco, em especial em Gênesis. Não é uma coisa assim que teve um lampejo e o Moisés, de alguma forma, eu entendi isso aqui, agora eu vou escrever, né? Ou um anjo ditou, ou apareceu escrito no céu, ou na terra, ou ele desenterrou alguma coisa. Não, né? São relatos que já existiam, alguns orais, outros já registrados por escrito, né? E essas coisas vão chegando ao conhecimento dele, e Deus vai inspirando ele a usar isso, usar aquilo outro, e ele vai escrevendo e compondo o relato da criação, tá? Tem uma série na Amazon Prime chamada A Bíblia. E aí, se vocês, eu recomendo vocês assistirem, são episódios longos, assim, tipo assim, 1h30, 2 horas de filme. Foi produzido por aquela rádio-televisão italiana, a RAI, aqueles filmes bíblicos, normalmente deles, né? A gente vê muito naquele canal dos católicos lá, como é que chama lá? Canção Nova. Canção Nova passa muito aqueles filmes, né? Rádio Televisione Italiana, RAI. Então é uma série ali, a Bíblia. Eu me lembro que quando fiquei doente de Covid 2 anos atrás, eu ficava deitado no sofá assistindo aquilo o dia inteiro, né? E assim, eu recomendo que vocês assistam o episódio de Gênesis, porque o episódio de Gênesis começa ali mostrando assim, não começa mostrando Moisés escrevendo, nem nada assim, e não começa também mostrando, normalmente os filmes de Gênesis que a gente vê, né, começa mostrando lá o universo, né, uma voz falando, o universo se formando e tal. Não, esse começa diferente. Esse ele começa assim com, se não me engano, a primeira cena, né, é assim, a terra já criado, tudo criada, sabe, assim como se fosse uma savana africana, né, e uma noite assim, limpa, um céu estrelado, enluarado, né? E aquela família assim, que tu via que eram pessoas bem primitivos, assim, eles sentados em volta de uma fogueira, e o pai contando como no princípio Deus criou os céus e a terra, tal. E é assim que foi, assim que se transmitiu isso, até
chegar no Moisés. Tá? E não era coisa do povo hebreu. Tá? Então esse relato foi sendo preservado. Se você ler aquele apócrifo de Adão e Eva, você também vai entender muita coisa ali, né? Que eles preservaram essas histórias. Então, a história de Caim e Abel, né, o primeiro assassinato, a história da queda, como a serpente enganou os primeiros pais, tudo isso eram histórias que iam sendo contadas e contadas e recontadas e contadas, até que quando se descobriu a escrita, começou a se registrar isso, e isso chega nas mãos do Moisés. Bem claro isso aqui, amém? Ok. Assistam esse episódio. Não sei se vocês têm o Amazon Prime, né? Quem tem, entra lá no Prime Video e procura lá a Bíblia, o nome da série, e procura o episódio Gênesis, e assista lá, você vai ver que interessante que é. Tá? Bom, vamos a um breve panorama do livro de Gênesis, então. Tá? Poderíamos dividir o Gênesis em algumas partes. Então, a primeira parte, né, isso aqui é a divisão clássica que ele seguiu aqui, né? Então a primeira parte é ali os primeiros capítulos, né? Até por volta ali do capítulo 7, tá? Então da criação ao dilúvio, tá? Então relata esta parte, a criação do mundo, a formação do homem à imagem de Deus, a instituição do sábado, que é o princípio do descanso, né? O casamento, né? Quem faz o primeiro casamento? Quem foi o primeiro juiz de paz da terra? O próprio Deus, né? Quando ele olha e diz, não é bom que o homem esteja só, e ele cria, né? E traz a ele uma mulher. Então ali ele os une, né? A entrada do mal no mundo, a sentença contra o tentador, e o homem, né, também foi sentenciado, a promessa de Deus a respeito de um Salvador, do proto-evangelho, né, o fruto do ventre da mulher que viria, e o caso de Caim e Abel, primeiro assassinato. Interessante que o primeiro assassinato é entre irmãos, e que o primeiro a ser morto sobre a terra foi um pastor. Com certeza isso não é coincidência. Né? Primeiro homem a ser assassinado na terra era um pastor, né? O pastor Abel. Os descendentes de Caim, o princípio das obras humanas, as manufaturas e as artes. Essa parte aqui, ó, descendente de Caim, princípio das obras, manufaturas, metalurgia, aquela coisa toda, é muito interessante de você ver naquele filme do Noé. Eu sei que aquele filme é muito esquisito em algumas partes, né? Porque na verdade ele seguiu ali algumas teorias acerca do Gênesis, não é uma narrativa fiel ao livro como nós entendemos, né? Mas quando mostra ali o Tubal-Caim, aquele aglomerado humano de famílias, as primeiras cidades, o jeito que era, é bem daquele jeitão ali, tá? A linha dos patriarcas, desde Adão até Noé, primeira genealogia, o prevalecimento universal do pecado, a destruição do mundo corrompido pelo dilúvio, sendo Noé com sua família preservados. Tá? Então, primeira etapa aqui do livro de Gênesis. Aí a segunda etapa que ele coloca aqui vai do dilúvio até o chamado do patriarca Abraão. Então, essa parte vai dar ênfase para o pacto da misericórdia que Deus fez com o novo mundo. Qual é o pacto? Lembram? Nunca mais destruirei o mundo por águas. Toda vez que olhardes o céu, vereis, né, o meu arco, que é o sinal da minha aliança, né, e eu me lembrarei. Tá.
A profecia de Noé com respeito aos seus 3 filhos, que é o capítulo 9, né? Aí a repovoação, como a terra vai sendo repovoada pelos descendentes de Noé. A origem das distinções nacionais, então começa a ver as primeiras separações nesse aspecto, né? E a partir do surgimento das primeiras nações, obviamente, começarão, né, os primeiros e principais impérios. Tá? A confusão das línguas, né? Na verdade o Babel é a, como é que eu vou dizer, é a semente, né? A primeira tentativa de se construir um grande império mundial foi Babel, né? E aí a confusão das línguas, Deus confunde aquilo ali, e a dispersão da família humana, ou das famílias humanas pela terra, tá? Capítulo 11 de Gênesis. Bom, terceiro grande bloco aqui é da vocação de Abraão, né, até a morte do patriarca José. Então, do capítulo 12 ali, né, até a morte de José. Então, essa terceira grande divisão, né, do livro vai mostrando os negócios gerais da humanidade, apenas de forma ocasional, né? Então você percebe assim que antes se falava da humanidade, do mundo, das famílias, primeiro império, e aí se espalham e tal, as primeiras cidades, isso e aquilo, mas do capítulo 12 para frente você vê que parece que para de falar isso e foca em alguém. Quem é esse alguém, né? Abraão e seus descendentes, que são os hebreus. A palavra hebreu é muito interessante porque ela significa aquele que faz uma travessia, referindo-se a quando Deus chama ele para sair lá de Ur dos caldeus, né, e ir para onde Deus mostraria, que era a terra de Canaã. Então esse trajeto assim, ele faz uma travessia de toda uma região, né? Então, quando o pessoal da região via, né, ele com a sua caravana passando, né, e depois ele ainda vai fazer várias peregrinações dentro de Canaã, né? Então, foi meio que um apelido, né? O pessoal da região olhava, quem é esse daí, né? Esse daí é Abraão. Aquele cara que saiu lá dos caldeus, aquele cara lá, tá, o cara que fez a travessia, o hebreu. Aí ficou Abraão, o hebreu, e consequentemente os descendentes dele, hebreus. Tá? Judeu já é outra coisa, aí tem a ver com a Judéia, né? Aí já é uma coisa ali do período assim, depois do cativeiro, o Reino do Sul. Então é meio estranho, para não dizer errado, né, referir-se a eles como judeus, tá? Antes do cativeiro, né? E depois? Não, depois até seria, porque aí é o Reino do Sul, não tinha esse nome de Judéia, mas é do Reino de Judá. Então, Judá, judeu, Judéia, tudo meio mesma coisa, né? Agora, antes do cativeiro, eles não são judeus, eles são hebreus, né? Hoje nós poderíamos dizer assim, né, que a raça, né, é hebreus, né, e a nacionalidade é judeus. Tá? Também chamados de palestinianos, não seria errado, porque é a região da Palestina, só que palestiniano aí já engloba outras, os árabes, os egípcios, todo o pessoal daquela região ali, os sírios, os libaneses, né? É tudo palestiniano aquele povo ali. Tá? Bom, mas por que o foco vai para Abraão, Francisco, aqui? Porque Abraão é o cara, né, que Deus escolhe e separa do resto do mundo. Você veja que Deus sempre escolhe e separa alguém, né?
Então com Noé foi assim, né? Com Sete foi assim, né? Lê o meu pensamento, né? Você tem que estar com os calvinistas, rapaz. Para de andar com os arminianos. Então assim, Deus escolheu e separou do resto do mundo, né? A fim de que da sua geração viesse o Salvador prometido. Olha que demorou, né? Então você vê que Deus trabalha a longo prazo e de forma processual e de forma histórica. É muito importante isso, ter em mente que a salvação, antes de ser um processo espiritual, a redenção, né? Antes de ser um processo espiritual, né? Mas é um processo histórico. É Deus na história, agindo, movendo, operando e tal, e encaminhando tudo para aquilo que Ele quer, a soberania de Deus na história, né? Então, antes de qualquer coisa, é um processo histórico. Por isso que todo entendimento de salvação, se não tiver também um entendimento histórico, sempre será um entendimento pela metade. A gente tem dificuldade com a sua salvação pessoal, até mesmo, né? Tem dúvidas. E de repente você para conversar com ele, você vai ver que ele tem um desconhecimento da história da salvação. Então, como é que um processo tão longo, tão sobrenatural, tão tremendo, tão inexplicável, né, não seria de Deus? E como é que uma vez Deus imputando a mim, a você, né, atribuindo a nós isso pelos méritos de Cristo, né, iríamos perder isso? Isso não seria retirado? Claro que não. Né? Você acha que Deus vai nadar na história para morrer na praia? Né? Então isso não se tira, não se perde, não se... Né? Então Deus trabalha assim, entendeu? Ele escolhe alguém, levanta desse alguém uma descendência para fazer o que Ele quer lá na frente, né? E aí aquele lance, né? Vai vir a nação que depois vai ser chamada Israel. Israel também, tá? Israel, na verdade, é o apelido que o anjo deu no val de Jaboque lá para o patriarca Jacó, né? Então, povo de Israel, tá? Então, tipo assim, ó, vamos dizer assim, que de Abraão a Jacó, nós os chamaríamos hebreus. De Jacó ao cativeiro, nós os chamaríamos de Israel, ou israelitas. Do cativeiro até hoje, judeus. Ficaria historicamente mais correto falar assim. Tá? Compreende, pois, esta parte aqui, esse bloco, tá? Nós estamos vendo Gênesis em 3 grandes blocos ali. Então, esse bloco aqui, né, esta parte compreende a vida de Abraão e sua família, e aí nós vamos ter informações de origem, da história, de alguns dos mais antigos reis e nações. Então, dos capítulos 12 a 25 de Gênesis, nós vamos ainda ter algumas histórias que contam a origem dos reis e a origem das antigas nações. Depois vai ter ali a história da origem de Isaac e sua família, tá? Os capítulos 26 e 27. Depois vai vir a origem de Jacó e sua família, 28 a 35. Você vê que ele dedica uma grande quantidade de capítulos aqui para falar do Jacó, né? E aí, mais particularmente, vamos ter dentro da família de Jacó um foco na vida de José, né? Indo a narração até o estabelecimento da família de Israel, que é o Jacó, no Egito, onde os israelitas puderam livrar-se da fome. Lembre-se que o que levou eles ao Egito foi uma fome que assolou o mundo inteiro, e o Egito era o único país que tinha comida, porque havia armazenado em celeiros, né? Devido ao sonho lá do faraó interpretado por José, tá?
Então eles vão para o Egito para se livrar da fome, e pela providência de Deus, lá no Egito, Deus começa a prepará-los então para aquilo que mais tarde se tornaria uma nação. Porque assim, até o momento em que eles entram no Egito, a mentalidade deles é tribal. Quem são vocês? A gente é a tribo do hebreu, tribo do Abraão, né? Nós somos os israelitas, a tribo do Israel, né? Descendente do Abraão. Obviamente que Abraão não havia sido esquecido, estava muito perto, né? Nunca foi, na verdade, né? Mas a mentalidade é tribal, entendeu? Quem é o patriarca Jacó, também conhecido como Israel? É o líder de uma grande tribo de 70 e poucas pessoas, né? Que tem, vamos dizer assim, a sorte, né? Do filho se tornar vice-rei do Egito, né? E o filho leva ele para lá com toda a tribo, com toda a família, usa a loja na terra de Gósen, que era a melhor terra para pastagens, porque eles eram um povo pastoril, né? Tá, tudo bem. Só que quando você chega ali no Êxodo, né? Eles já não são mais aquela tribo no Egito. Eles já são um povo, uma multidão, né? Numericamente expressiva, e que começa a botar medo nos egípcios, porque eles facilmente, né? Os egípcios obviamente estudavam estatística, faziam o censo, né? E quando os egípcios olharam o último censo, peraí, né? Daqui a pouco esses caras vai ter mais israelita do que egípcio aqui dentro. O que nós vamos fazer? Aí começa toda aquela política, né, racial, né? O faraó assim foi o racista, genocida, não sei o que, não sei o que, não sei o que, né? É aquele tipo de política ali, né? E aí o que acontece? Dali, né, eles vão ser libertos, e aí lá no Sinai, aquele mundaréu de gente lá, milhões de pessoas, vai se tornar uma nação. Então não confunda, eles eram um povo, né? Eles começaram sendo uma família em Abraão, né? Aí eles se tornam uma tribo, né, em Israel, em Jacó, né? Aí eles se tornam um povo dentro do Egito, e eles vão se tornar uma nação aos pés do Monte Sinai. Então, etapas. São etapas do desenvolvimento do povo lá de Israel. Tá? Que horas são? Tá, já está na hora do cafezinho de vocês. Então, peraí, nós vamos chegar lá. Em seguida, né, então eles vão se tornar um grande povo, dos capítulos 37 a 47 de Gênesis, tá? E em seguida temos a profecia de Jacó com respeito aos seus filhos e seus descendentes. Brilhando nessa profecia, tem um lampejo profético da futura redenção, né? Que é os capítulos 48 e 49. E o livro vai encerrar-se com a determinação de José com respeito aos seus restos mortais. Então o Gênesis começa com a criação e termina com José dentro de um caixão, dizendo: olha, Deus certamente vai tirar vocês daqui, e quando Deus tirar vocês daqui, né, não esqueçam de me levar. E isso é muito curioso. Uma vez eu preguei um sermão sobre isso, né? Porque assim, quando eles saem no deserto, né, no Êxodo, né, se você parar para pensar, a primeira coisa que eles carregaram no deserto não foi a arca da aliança. A primeira arca que eles carregaram foi o caixão de José. Então devia ser uma coisa muito estranha, né, para quem, os povos que olhavam, né,
uma multidão aí de cerca de 3 milhões de pessoas caminhando no meio do deserto, sem saber direito aonde eles estavam indo, né? E carregando um caixão, né? E depois vai falar lá nos heróis da fé de Hebreus, né? Que pela fé José deu ordem acerca dos seus ossos. Tarará, tarará, tarará. E detalhe, né? Mesmo depois da lei, que eles se tornam nação e tudo, que eles carregam a arca, tudo, né? Continuam carregando o caixão de Moisés. De Moisés não, de José, desculpa. Isso que eu ia perguntar. De José. A questão do sangue da impureza, né? É boa pergunta, porque... Bom, mas não diz quem carregava, né? Não diz quem carregava. Não eram levitas, com certeza. É que saiu mais gente junto com isso. Que não era. Sim, inclusive saiu gente até que era... Até gente do Egito foi junto. Né? Mas assim, você vê, né? Como é que pode um troço desse, né? Quer dizer... O cara morre em Gênesis 50, né? E o cara está enxergando profeticamente 430 anos na frente. Quer dizer, porque José viu o dia da libertação deles. Né? Disse, o dia que vocês levem os meus ossos, quer dizer, ossos. Era uma urna. Né? Ou talvez até não, talvez fosse uma múmia, porque José, se foi embalsamado, foi costume dos egípcios, e ele era de posses, né? Pode ter sido um sarcófago. Né? Até eu nunca me liguei, é uma boa pesquisa para vocês fazerem, você que é mais curioso aí, né? O que seria? Eu nunca me dediquei muito a pensar sobre isso. Mas assim, fato é que ele enxergou 430 anos depois. E aí você vê como que é a tradição oral, né? Porque quer dizer, 430 anos depois, no meio daquela coisa toda, alguém lembra, temos que levar o José. Alguém lembrou. Por que alguém lembrou? Porque certamente foi se passando essa ordem de geração em geração, até a geração que saiu lá mesmo. Tá? E vamos falar sobre a relação entre Gênesis e o Novo Testamento, né? Qual a conexão existente entre ambos. E a conexão está ali em alguns trechos que ele selecionou, onde aparece uma fórmula geral, que é o está escrito, ou o Senhor disse, ou disse o Senhor. Então, por exemplo, Gênesis 1:27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, falando da criação do homem, né? Isso tem um correspondente, por exemplo, em Mateus 19:4, quando o Senhor responde, né, e diz assim: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez? Ou seja, macho e fêmea os fez, homem e mulher os criou. Então aqui é o Jesus ali, ele está fazendo uma alusão, né, ao texto de Gênesis. Tá? Ali a outra, Gênesis 2:2. E havendo Deus acabado no sétimo dia a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito, né? O sábado. Hebreus 4:4. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Certo lugar, que lugar é esse que o escritor aos Hebreus está se referindo? Gênesis. Então nós vamos vendo o Novo Testamento fazendo alusões, né, ao Antigo, especificamente aqui é o livro de Gênesis. Tá? Isso lugar seria o Éden? Também. Isso é importante porque também tem um elemento canônico muito forte aqui, né? Porque aí é a evidência interna, né, do Antigo Testamento,
declarando como autorizado ou canônico, né, um livro, aliás, é evidência interna do Novo Testamento, declarando como autorizado ou canônico um livro do Antigo Testamento. Isso é muito importante. Ali outra, Gênesis 2:7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Paulo vai fazer menção a isso em 1 Coríntios 15:45. Ele diz, assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Ou seja, Paulo está usando a mesma expressão do livro de Gênesis, né? Alma vivente. Tá? Gênesis 12, verso 3, outra conexão com o Novo Testamento. Promessa de Deus ao patriarca Abraão, né? E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Atos 3:25 vai fazer alusão a isso. Ali, vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais. É o discurso de Pedro, né? No Pentecostes. Ou seja, não é uma referência direta, né? Mas é uma inferência aqui ao fato que Deus fez aliança e abençoou ali Abraão, né? E através dele todas as famílias da terra. E Gálatas 3:8, Gálatas 3:8 já é mais explícito, né? Porque cita inclusive o nome de Abraão, né? Paulo vai dizer ali, Gálatas 3:8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. Olha o que Paulo está dizendo, gente. Que o primeiro evangelista é o próprio Deus. E que o que ele anunciou a Abraão, a promessa a Abraão, foi o Evangelho. Quer dizer, então, aonde que começa, né, a pregação do Evangelho? Não é com Jesus, é com o próprio Deus lá em Abraão. Primeiro a ser evangelizado foi Abraão. O primeiro a proclamar o Evangelho, porque ele proclamava isso, né? Que ele tinha uma bênção de Deus para todas as famílias da terra, foi Abraão. Então nós vemos o Evangelho em Gênesis. Aquela questão a respeito sobre a descendência. Tem uma certa opinião, falam que não são os descendentes de Abraão, que é o descendente de Abraão, Jesus. Isso eu vi uma polêmica assim, que falar que não abençoa, mas não estão falando dos descendentes, estão falando do descendente de Jesus. Mas isso é a mesma coisa que discutir quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou a galinha, porque assim, isso é indiferente, porque o descendente Jesus, mas o descendente Jesus veio de que povo? Veio através de quem? Dos descendentes de Abraão. Então nele estão os descendentes de Abraão. Ele é o resultado disso, humanamente falando. Então, polêmica de quem quer achar pelo em ovo. Gênesis 17:7. Só que assim, é de uma nação sacerdotal, não existe uma nação de um. Eu fiquei meio assim também no início, falei, nossa, mas... Quer dizer então que depois do descendente direto de Abraão, que foi Isaac, então aí só teve Jesus, então. Isso é uma loucura. É uma viagem. Gênesis 17:7.
E estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência depois de ti, em suas gerações. Em suas gerações. Por aliança perpétua, para te ser a ti por Deus e a tua descendência depois de ti. Perpétua é o quê? É perpétua, é que nunca terá fim, nunca acabará. Então quer dizer, até hoje eles estão nessa aliança. Mesmo eles não reconhecendo Jesus como Messias, mesmo, por isso que Paulo vai dizer depois que o endurecimento veio em parte a Israel, mas que vai chegar um tempo, né, até que haja entrado a plenitude dos gentios, né? E aí então Israel vai se ligar no seu chamado, no seu verdadeiro papel entre as nações da terra. Então já começa aqui. Então isso aqui é importante entender, né? Porque tem muita gente assim que pinta o povo judeu hoje como se Deus os tivesse rejeitado, ou desprezado, ou esquecido, né? Ou retirado a promessa deles e dado à igreja, e não tem nada disso aqui não. Gálatas 3, 16 e 19, vai conectar com Gênesis 17, 7. Olha ali. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz as descendências como falando de muitas, mas como de uma só. Talvez é isso que esses caras estavam falando. Mas aqui está falando uma descendência. Descendência é um montão de gente, não é um. E a tua descendência que é Cristo. Aí eles fazem a descendência é Cristo. A descendência é Cristo, mas Cristo descende de quem? Pois é, diz que não faz sentido, mas tá. De Abraão, tá, tudo bem, de Abraão, mas entre Abraão e Cristo tem um caminhão de gente que faz essa conexão. Mas digo isto, que tendo sido a aliança anteriormente confirmada por Deus em Cristo, a lei que veio 430 anos depois não é invalida de forma a abolir a promessa. Olha o que Paulo está dizendo aqui, que a aliança com Abraão é 430 anos antes da lei, e nessa aliança já estava o Evangelho. Então Paulo está dizendo assim, a graça ela é anterior à lei, né? E aí ele vai dizer, a lei, né? Não a invalida, ou seja, a lei não invalida a graça, né? Consequentemente a graça também não invalida a lei, de forma a abolir a promessa, porque é aí que está o pulo do gato, é a palavra promessa. Lei e graça são dois lados da mesma moeda, né? Mas o que mantém a moeda equilibrada, o que gira a moeda de um lado para o outro, é a promessa. Porque no sentido da palavra é algo que tem que acontecer. Então a promessa não se altera. Entendeu? A promessa não se altera. Então o denominador em comum entre lei e graça é o quê? A promessa. E é o denominador comum e é o elemento de equilíbrio. A promessa de que a moeda acontece no estipulado. Se você entender bem a promessa, você consegue manusear bem com os conceitos de lei e graça e vê-los como uma única coisa só, porém em lados diferentes, né? E não vai ter problema com isso. Esse pessoal que coloca essas coisas como em confronto, né? É que não entendeu ainda a promessa. Todas aquelas coisas que você entende no Antigo Testamento a respeito do que você está lendo, e de repente você vê que foi uma quebra da lei e tal, era para ter uma punição, um negócio, aí de repente Deus dá um perdão. Isso é manifestação de graça. Os caras não estavam na lei aqui, Deus, como tipo, só ação. Né? Pintou, acordou e tal, teve aquele arrependimento tardio ali, tudo foi parar na cabeça
Sim. Então, pô, você só não estava na lei, isso tudo errado, uma coisa que está na lei. Né? Eram os lampejos de graça. Já. Exatamente. Né? São como se fossem amostras. Né? Você vê, por exemplo, quando o caso de Davi, né? Do adultério lá com a mulher. Né? Você vê, né? O filho do adultério lá morre, né? E aí, quando o profeta vai lá confrontar ele, né? O profeta Natan, né? Quer dizer, era um adultério e mais um assassinato. E a lei tem prescrição para isso, inclusive morte. E aí ele diz: pequei. E o Natan, na mesma hora, diz: também o Senhor te perdoa. Como assim? Como assim? Né? Então, tem que estar atento a essas coisas. Então porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Deu o que, Abraão? A herança. Uma herança de fé, né? Logo, para que a lei foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a descendência, a quem a promessa tinha sido feita, né? E foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, ou seja, chegasse à plenitude dos tempos, né? E fosse posta por anjos nas mãos de um medianeiro. Isso aqui é misterioso também, porque você pode pensar assim, na lei que foi dada pelo próprio Deus às mãos de Moisés, que é um medianeiro, inclusive dizem que foi dada pelos anjos, né? Mas também você pode ver esse medianeiro como o Messias, né? Bom, outro exemplo de relação entre Gênesis e o Novo Testamento. Gênesis 21, 10, 11 e 12. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. Sara falando, né? E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Mulher é terrível, né? É complicado. Desculpe, irmãs, mas mulher é complicado, né? Porque primeiro deu a mulher lá, a escrava, para o cara dormir com ela, né? Aí depois a escrava ficou grávida, pariu um filho, né? Botou moral para cima dela e ela ficou brava porque a escrava tinha parido um filho que... Sara não era uma boba qualquer, né? Será que ela não previu que isso podia acontecer? Né? E aí, daqui a pouco, ela mesmo que deu a mulher e mandou fazer um filho na mulher, agora quer que mande a mulher e o filho embora, né? E botou Abraão numa situação complicada, né? E aí você vê que Deus interfere, né? Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva, né? De Ismael e Agar. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Então, tipo assim, Deus entra na jogada, né? E você sabe o que aconteceu, né? Eles iam morrer no deserto, Deus manda lá, sustenta eles sobrenaturalmente, leva eles, né? Oi? Isso aí, né? Então, assim, como é que eu vou dizer? Deus quebra o galho dele, e da Sara principalmente. Deus, tipo assim, Deus assume o que ele não podia mais assumir, né? E Paulo vai falar disso em Gálatas 4:30. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho,
porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Paulo está fazendo uma referência aqui. Hebreus 11, 1 ao 8, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso até dentre os mortos, para até dentre os mortos o ressuscitar. É quando ele vai fazer o sacrifício do Isaque lá, ele lembra, ele lembra o que Deus disse, e Sara também dizia, tua descendência vai ser em Isaque. Então se a minha descendência vai ser em Isaque, e Deus garantiu isso a ponto de bancar eles, e eu mandar Ismael e Agar embora, então eu posso picar o filho aqui, que Deus vai dar um jeito, vai até eu ressuscitar se for necessário, mas não chegou a tanto. Então assim, aqui a gente está vendo o seguinte, que Abraão tinha uma base lógica também para fazer o que fez, que de repente vai pregar o sacrifício de Isaac lá, eu já vi muita gente pregando, e a fé, não, tudo bem, é a entrega assim de Abraão a ponto de não negar o próprio filho, mas ele já tinha uma compreensão de que não tinha como Deus deixar o filho dele morrer, e se deixasse, Deus ressuscitaria o filho. Amém? Por quê? Porque já tinha promessa, falado por Deus e confirmado pela voz de Sara. Gênesis 22, 16 e 17, diz ali, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Ou seja, a tua descendência, porta é lugar de autoridade, porta é lugar de julgamento, então a tua descendência vai julgar, porta é lugar de governo no mundo antigo, vai governar sobre os teus inimigos. Tiago 2:23, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Amém? Bom, mais um exemplo aqui. Gênesis 25, 23. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Paulo vai mencionar isso em Romanos 9:12. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá o menor. Então, você vai vendo o Novo Testamento só confirmando o Antigo, especialmente o livro de Gênesis, tá? Então existem frequentes referências, e episódios também a personagens do Gênesis no Novo Testamento. Então lá Gênesis 3, 4 e 5 é a Eva sendo enganada pela serpente, tá? Isso vai ser mencionado por Paulo em 2 Coríntios 11:3, quando ele diz, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. É interessante isso aqui, que Paulo está mostrando uma coisa aqui, que faz parte do engano da serpente apartar-se da simplicidade. Que Cristo é simples. Então quando a igreja, Francisco, começa a se apartar da simplicidade, começa a inventar moda,
né? Começa a se afastar do simples e verdadeiro evangelho. Já viu essas histórias? Né? Ai, nós temos que inventar umas coisas novas, temos que inventar uma campanha. Cuidado, isso aí pode estar aqui no engano da serpente. O evangelho é simples e é o que é, ponto. Né? Começa a inventar um monte de moda, né? Inventar dogma, né? Inventar até umas doutrinas, né? Engano da serpente. Tá? 1 Timóteo 2,14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Claro, quem foi enganada primeiramente pela serpente foi a mulher, né? E por tabela o homem, né? Porque aí o homem foi enganado pela mulher. Então a serpente enganou a mulher enganou o homem, né? Os três julgaram enganar Deus e se deram mal. Né? Gênesis 4:4, sacrifício de Abel, né? O escritor aos Hebreus vai fazer menção disso na galeria da fé, né? Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Amém? Então aqui é o testemunho, né, do Abel, né, de ter sacrificado a Deus, né, com fé, né? Em que sentido, né? Ele ofereceu um maior sacrifício, né? No sentido da fé. Aí já tem um monte de teoria que você já deve ter ouvido, né? O sacrifício de Abel foi de sangue derramado, de Caim não foi. Foi as preguiças da lavoura. Não sei o que, viagem. Isso tudo é viagem. A Bíblia não fala nada disso. O escritor aos Hebreus aqui mata a charada, o negócio foi a fé. O sacrifício de um foi com fé, o do outro não. Interessante que já na criação, porque aí foi depois da saída do Éden. Sim, logo no início. Já tinha o esquema do holocausto. Sim. Em Abel. Sim. Totalmente queimado. Sim, quer dizer, então havia um sistema sacrificial patriarcal. Quer dizer, o que tu está dizendo é o seguinte, que a lei, ela só veio depois normatizando coisas que já existiam, que já se faziam, que já se praticavam. Então essas coisas não surgem com a lei, elas não são uma invenção da lei. Tá? Gênesis 5:24 vai falar do caráter de transladação de Enoque. Hebreus 11:5, de novo a fé, né? Os heróis da fé. Pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Transladar é levar com o corpo e tudo. Visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Não é exatamente assim que por ocasião do arrebatamento nós seremos levados com o corpo e tudo? O que é o arrebatamento se não um translado físico? Né? Uma premissa do arrebatamento. Pode ser uma primícia do arrebatamento, né? E outra, né? Até mesmo porque uma coisa que me chamou a atenção agora, alcançou, não é amigo de Deus, agradou a Deus, é Enoque que era amigo de Deus. Não, amigo de Deus é Abraão. Abraão. Viajei. Mas ali alcançou o testemunho de que agradar a Deus, quer dizer, quem é transladado? Quem pela fé agrada a Deus. Quem é arrebatado? Quem pela fé agrada a Deus. Então, há um paralelo. Gênesis 4, 18 a 20. Esse aqui dá pano para manga, né? É o Melquisedeque, né? Hebreus 7, 1 ao 4 vai falar dele ali, tá? Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo,
sacerdote, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Então veja, hein? Abraão sendo abençoado por aquele que é rei e sacerdote. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Então você veja, dízimo, coisa material, conectada com uma bênção espiritual. Então a ideia aqui é o seguinte, né? O físico e o espiritual, o material e o espiritual estão conectados. É uma extensão, uma coisa da outra, né? E aqui também é uma das maiores provas também de que os dízimos não são coisas da lei, são normatizados pela lei. Mas muito antes da lei, isso é coisa do tempo dos patriarcas, já se dava dízimo, né? E dava pela fé, tá? Não tinha, oi? Não tinha ordenança, mas tinha a obediência, né? Então aqui mata o argumento desses caras, né? Eu não dou dízimo porque é coisa do tempo da lei. Então vamos fazer um raciocínio simples aqui, né? Você não dou dízimo porque é coisa do tempo da lei, mas a Bíblia mostra que não é do tempo da lei, que antes na era patriarcal já se dava dízimo, né? Então eu também não vou ser arrebatado, porque o Enoque ali é uma primícia do arrebatamento e é lá da era patriarcal. Então o arrebatamento, o translado não serve para o Novo Testamento. Se você seguir essa linha de raciocínio, e aí? Né? Bom, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e de tudo, quer dizer, tudo que passou pelas suas mãos, né? E primeiramente é por interpretação, está falando do Melquisedeque, rei de justiça, e depois rei de Salém, depois a gente sabe que vai ser Jerusalém, que é rei de paz. Aí ele vai dizer, sem pai, sem mãe, sem genealogia. O Antigo Testamento, Gênesis, não cita a genealogia de Melquisedeque. Ele é alguém que entra na história e sai misteriosamente, né? Não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Claro que Melquisedeque um dia morreu, mas não é citado isso, assim como também não é citado seu nascimento, né? Permanece sacerdote para sempre. Então ele é um tipo, né, de uma ordem sacerdotal que não é a ordem de Arão, não é a ordem de Levi. Considerai, pois, quão grande era este Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. Então o escritor aos Hebreus está dizendo assim: esse cara era um cara de autoridade, era um cara grande, e até mesmo o próprio patriarca Abraão, né, o herdeiro, o medianeiro, o herdeiro da promessa, quando se deparou com esse cara, né, ele celebrou uma ceia, ele entregou os seus dízimos, por quê? Ele reconheceu a grandeza, a autoridade do sacerdócio de Melquisedeque. E depois vai dizer que o sacerdócio de Cristo é segundo a ordem de Melquisedeque, não a de Arão, né? Cristo não é sacerdote, né, pela linhagem de Levi, mas sim pela ordem de Melquisedeque. Bom, outro ali, Gênesis 19, 24 ao 26, vai falar da destruição de Sodoma e Gomorra. Lá em Lucas 17, 29 a 32, olha o que ele diz ali, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas alfaias em casa, não desça a tomá-las. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. O que tem a ver a mulher de Ló com isso? Olhou para trás, ficou para trás e ficou petrificada, né? Morreu.
Se lembrarmos da mulher de Ló, é o seguinte, né? Quem ficar para trás, olhar para trás, vai morrer. Gênesis 22, 9, ó, é a passagem do sacrifício de Isaac. Tiago vai mencionar isso, Eliane. Tiago 2, 21. Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Então, Tiago está trazendo o outro lado da moeda aqui, né? O sacrifício de Abraão foi pela fé, sim, mas Tiago diz também pelas obras, porque foi uma obra que ele praticou ao empreender a jornada até lá, né? E preparar aquele sacrifício ali. Deus só não deixou ele executar. Gênesis 25, 33, Esaú, né? Vendeu a primogenitura por um prato de ensopado, de lentilhas. Né? Hebreus 12, 16, ó. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú. Esaú tem um testemunho ruim, né? Que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Quer dizer, o que a Bíblia está mostrando, né? Que vender, que negociar, né, as bênçãos de Deus por uma bagatela qualquer, né, é sinal de devassidão e é uma profanação. Gente aí que negocia a fé por qualquer coisa, que eu só vi na minha trajetória ministerial, vocês nunca viram, não é? Então isso é devassidão e profanação. Negociou para satisfazer uma necessidade imediata. Gênesis 47, 31 é o Jacó adorando apoiado ao seu cajado, ao seu bordão ou sobre a cama. Hebreus 11, 21 pela fé Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu bordão. Por que o cajado era tão importante? Né? Porque ele não era só um instrumento de apoio, mas também nele ficava pendurado o sinete da tribo. Né? O sinete da tribo era como se fosse o seu cartão de crédito hoje em dia, né? Entendeu? Então, quer dizer, toda negociação feita em nome daquela tribo, né, era selada com o sinete do patriarca, que ficava pendurado no cajado. Por isso que eles nunca se apartavam do cajado. Além destas, ainda podemos citar todas as referências que fez Estevão quando estava sendo julgado no Sinédrio, é o capítulo 7 de Atos, né? Depois vocês podem ler lá. E aí nós temos a frase no princípio de Gênesis 1:1, que ela vai ser repetida em João 1:1. Por que João 1:1 começa assim? No princípio era o verbo. Porque Gênesis 1:1 começa assim. No princípio criou Deus. Então João está fazendo uma conexão ali com Gênesis 1:1, mostrando que esse verbo, esse Jesus, é o Deus Criador lá do princípio. Para nós é difícil entender isso, mas quando o judeu via isso, na hora conectava com Gênesis 1, dizia, nossa, então esse cara é Deus. Tá? O homem criado à imagem e semelhança de Deus, ó, Gênesis 5:1 e 9:6, é uma verdade reconhecida em 1 Coríntios 11:7, Efésios 4:24, Colossenses 3:10, Tiago 3:9. Outro exemplo ali, a santidade da união conjugal é reforçada com as palavras de Gênesis 2:24 por Jesus Cristo em Mateus 19:5. Então Jesus em Mateus 19:5, Paulo em 1 Coríntios 6:16, Paulo ainda em Efésios 5:31 citam Gênesis 2:24. Tá? Fé de Abraão, você percebe que a igreja neotestamentária, o próprio Senhor Jesus, eles usam como
autoridade das suas citações as escrituras do Antigo Testamento, em especial aqui o livro de Gênesis. É disso que nós estamos falando. A fé de Abraão, Gênesis 15, 5 e 6, é repetidas vezes mencionada como figura do caráter cristão em Romanos 4, 3, Gálatas 3, 6 e Tiago 2, 23. Vamos citar então a fé de Abraão. A palavra paraíso leva o pensamento ao jardim do Éden, né? Gênesis 2, 8 e 9, conectando com Apocalipse 2, 7, 22, 1 e 2. A escada de Jacó é tomada como símbolo de grande expressão. Gênesis 28, 12, em João 1, 51. Faz uma conexão com essa questão da escada de Jacó. Muitas conformidades verbais mostram que o Gênesis era familiar. É isso que ele está querendo mostrar para nós aqui. A familiaridade que os escritores inspirados do Novo Testamento tinham com o Gênesis, a ponto de toda hora ficarem citando-o. E isso mostra então, por A mais B, que o livro de fato era considerado como um livro divinamente autorizado.